Saúde vivas! Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Hoje é o dia do pão de queijo, dia de São Jacinto, dia do patrimônio nacional e dia da construção social. Nós somos a agência CWB de notícias. Agora a notícia é verdade. Fatos de hoje para as histórias de amanhã. Você acompanha? Utilidade pública, prestação de serviço, cidadania, convivência urbana, entrevistas, comentários e depoimentos. Nosso jornal tem oferecimento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Depois do intervalo, tem o comentário forte com o Dr. Gebuk. Voltamos já. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. A vida de todos passam por aqui. Enquanto trabalham, estudam, praticam esportes ou se divertem. É aqui que as mãos dos técnicos industriais possibilitam sua vida ser melhor. Quer no ar que você respire, quer na água que você beba, quer no alimento que te sustenta, quer na tua ida ou na tua volta, quer também na luz que te ilumina e também te aquece. As mãos dos técnicos industriais estão no dia a dia de todas as pessoas. Nas indústrias, nas construções civis, no campo, no comércio, na saúde e na educação. Valorizar e exigir do técnico industrial é a melhoria da nossa qualidade de vida. Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Sistema CFT e CRTs. Técnico industrial valorizado, sociedade protegida. Vocês sabem que eu abordo pouco as questões municipais, mas tem duas coisas na cidade de Curitiba me incomodando. Vou fazer um comentário agora de uma delas, amanhã trato da outra. Mas eu quero dizer o seguinte, é impossível andar na cidade de Curitiba, deambular, ou seja, andar a pé, deslocamento pelas calçadas. Se você observar, mesmo no centro cívico, onde nós estamos, você tem ali o petit pavé do Palácio 29 de Março. Ali está ok. Você atravessa a rua, tem o prédio da antiga LBA. Ali a calçada já é ruim. Eu sei que existe o problema das árvores, não pode cortar, eu sei que existe uma série de dificuldades. Agora, a questão é a seguinte, quem precisa andar? Os jovens são aqueles que estão habitualmente nas academias, praticam esporte, podem correr na rua, etc. Quem precisa da calçada é a cidadania da chamada terceira idade. As pessoas não podem andar na calçada. Se tiver com um sapato de couro, é pedir para cair. Pedir para cair. Então, eu não sei quem trata deste assunto na Prefeitura Municipal. Acho que a árvore e tal é o Departamento de Parques e Praças. Né? Eu não sei bem, mas de qualquer maneira, fica aqui um pedido à Prefeitura Municipal de Curitiba. Já que pedir para a Câmara Municipal não adianta nada, né? Adianta, João? Hein? Não adianta nada, doutor Gebuk. Não adianta, né? Então vamos pedir para a Prefeitura, porque algum planejamento tem que ser feito.
No prédio onde eu estou, de onde eu estou falando, tem uma árvore aqui na frente e não pode cortar a árvore, nem deve. É uma árvore maravilhosa e histórica. Agora, precisa fazer algo em relação à calçada. E quem tem que cuidar disso, evidentemente, é a Prefeitura Municipal. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. A Intel anunciou que encerrou os esforços para adquirir a fabricante israelense de chips Tower Semiconductor. Devido ao quê? Devido à incapacidade de obter aprovação regulatória na China. Para o quê? Para a transação comercial que está avaliada em 5,4 bilhões de dólares. O acordo de concorrência de Pequim tem analisado minuciosamente transações que poderiam ampliar o controle de Washington sobre a cadeia de semicondutores no mundo. Para a China, a regra de que, se uma fabricante nacional desejar comprar a Tower Semicondutores hoje, os reguladores de outros países também seriam contra, logicamente. Parte do pacote de incentivos voltados ao setor agrícola anunciados pelo governo Carlos Massa Ratinho Júnior e que o Banco do Agricultor Paranaense vai receber aporte adicional de 155 milhões de reais para ampliação das linhas de financiamento e do público beneficiado aos recursos do Tesouro do Estado. Serão usados no custeio parcial ou integral das taxas de juros a produtores rurais que financiarem novos investimentos em suas propriedades. O Estado retoma essa política para estimular financiamentos de investimentos em energia renováveis, no âmbito do programa Renova Paraná, que terão os juros subsidiados pela lei e pela Fomento Paraná, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Econômico. Agora o benefício também será estendido a todos os agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior destacou que o Banco do Agricultor foi criado em sua gestão para fomentar investimentos na agricultura. O principal papel é criar possibilidades para forçar uma economia positiva no Estado, com um olhar especial aos pequenos produtores. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o Plano de Trabalho para análise de propostas de emenda à Constituição da reforma tributária apresentada pelo relator senador Eduardo Braga. A perspectiva é de que o relatório seja apresentado em 27 de setembro e a votação ocorrerá em 4 de outubro. O presidente da comissão, senador Davi Alcolumbre, também destacou que a proposta vai tramitar única e exclusivamente no colegiado, seguindo ao plenário após liberação para o segundo enquadramento. Eduardo Braga destaca que a reforma deve ter 3 fundamentos, e fundamentos claros:
a simplificação tributária, o equilíbrio federativo e a neutralidade da carga tributária, além de simplificar o sistema tributário. A matéria tem como meta ampliar a base de contribuintes e aumentar a competitividade da economia brasileira. A Magazine Luiza registrou prejuízo líquido de 301,7 milhões de reais no segundo trimestre de 2023. O valor é mais do que o dobro do prejuízo computado há um ano, de 135 milhões de reais. Esse é o sexto revés seguido para a empresa. De acordo com a Magazine Luiza, o motivo desses prejuízos são os juros elevados no país. A empresa, portanto, espera que, ao longo dos próximos trimestres, conforme a taxa Selic siga em queda, haja alívio nas despesas financeiras líquidas. A Magalu descartou fechar lojas físicas no Brasil, assim como não pretende abrir novos estabelecimentos. Segundo a empresa, os esforços de investimentos estão sendo direcionados a 3 frentes: tecnologia, logística e reformas. Já a receita no segundo trimestre deste ano se manteve praticamente instável, 8,57 bilhões de reais, um pouco acima dos 8,56 bilhões de reais no mesmo período de 2022. O detalhe mais que interessante e importante de tudo isso é que a dona do Magazine Luiza é a senhora Luiza Trajano. Para quem não sabe, ela, com sua competência demonstrada aqui por todas essas dificuldades financeiras, ela posava de bico em pé. Ela participava de um programa de televisão onde ensinava como empreender. A coisa é bruta, a coisa é complicada. Para os outros, eu sei falar. Para mim, eu não sei agir. O Paraná tem 27 cidades entre as 500 do Brasil, com a melhor pontuação no Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, ferramenta do Instituto Cidades Sustentáveis, com sede em São Paulo, que mede o desempenho de 5.570 milhões de brasileiros no cumprimento da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, isso da Organização das Nações Unidas, a ONU. A cidade paranaense melhor colocada no ranking foi Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A posição dela é 88ª colocada, com uma pontuação de 59,12 em um índice que vai de 0 a 100. O município teve um nível de desenvolvimento sustentável considerado muito alto. Isso é muito bom mesmo. A cozinha árabe, com a milenar cultura, nos é ofertada pelo Armazém Califórnia. Baba ganoush, hummus, genklish, esfirras, quibes, carnes, legumes, coalhada e doces. Sejam bem-vindos ao Armazém Califórnia. Saldanha Marinho 68, no centro de Curitiba. Armazém Califórnia. A presença fotográfica dos ausentes. As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Os vinhos, com suas histórias e seus prazeres, se encontram na Casa Osório. Grandes marcas, tradicionais, europeus e os bons brasileiros. A Casa Osório apresenta também
Whiskies, vodkas, licores, conhaques e cachaças. Casa Osório tem segurança. Seus produtos têm procedência. A Casa Osório convida você a beber com saúde. Viva o vinho! O jogo de xadrez, ele é ao mesmo tempo um jogo, mas ele também é arte, ele é ciência, ele tem princípios científicos, princípios pedagógicos e é um jogo milenar que foi por muito tempo utilizado no Oriente para facilitar o conhecimento da matemática, a visão espacial, a tomada de decisão e 10 outras áreas em que você pode conhecer muito mais, acessando o site do CEX, cex.org.br, onde você vai conhecer bastante sobre o xadrez e se informar da importância do xadrez para o desenvolvimento do jovem e da criança. A cidade de Curitiba foi a primeira do Brasil a levar o xadrez para as escolas já na década de 80. Nós temos aqui o Clube de Xadrez de Curitiba, com quase 100 anos, que é um espaço onde você pode encontrar jogadores experientes, jogadores iniciantes e avaliar como está o seu nível de jogo de xadrez. Temos também no passeio público algumas mesas que estão um pouco abandonadas, mas se você levar suas peças e for com alguém, você vai poder praticar o xadrez ao ar livre. E nós temos a maior inovação em termos do Brasil, que é o Clube de Xadrez Erbo Stenzel, que fica ali na galeria que liga a Praça Tiradentes ao Largo da Ordem. Logo ali, em frente ao TUC, ao Teatro Universitário de Curitiba, é um espaço da Fundação Cultural, onde você pode aprender e jogar xadrez, mas o mais importante é que você encontra o Clube de Xadrez Erbo Stenzel de forma online. É o primeiro clube de xadrez online no Brasil, onde você pode participar de competições, aprender xadrez, trocar ideias com jogadores mais especializados. Conheça o Clube de Xadrez Erbo Stenzel. Representantes dos setores de indústria, agricultura, comércio e serviços defenderam mudanças no projeto da reforma tributária, em discussão no Senado. Eles participaram de audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos, que tem um grupo de trabalho para analisar a proposta de emenda à Constituição 45/2019. O gerente executivo de Economia da Confederação Nacional da Indústria, Mário Sérgio Carraro Teles, elogiou o texto aprovado em julho pela Câmara dos Deputados. Para ele, a adoção de um imposto sobre valor agregado, o IVA, corrige uma distorção do sistema tributário brasileiro, que é a cumulatividade. O governador Ratinho Júnior encaminhou à Assembleia Legislativa projeto que prevê mudanças nas regras para a escolha de diretores de escolas públicas do Paraná. Pela proposta, os candidatos ao cargo terão que passar por cursos, além de serem submetidos a uma prova antes de poderem concorrer às eleições nas escolas. Na justificativa do projeto, o governo alega que ele pretende estabelecer requisitos e procedimentos mais elaborados que os atuais para a seleção e designação de diretores das instituições de ensinos da rede de educação básica, a fim de aprimorar o método de escolha daqueles que desempenharão importante função na construção de uma educação de qualidade. Os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei 278, que estabelece incentivos à economia circular no Paraná. O texto foi proposto pela deputada estadual Maria Vitória para aumentar a eficiência do uso dos recursos naturais, estimular o uso de energias renováveis, incentivar a reciclagem e proteger o meio ambiente. A deputada agradeceu o apoio dos deputados e deputadas na aprovação unânime do projeto de lei. É uma ação inovadora que coloca o Estado do Paraná mais uma vez na frente, na condição de líder de processo de ampliação do ciclo econômico dos produtos. O desafio imposto é enorme, porém precisamos dar o primeiro passo. Uma iniciativa que requer diálogo, vontade e determinação para estabelecer uma legislação moderna e aplicável, disse a deputada. O repórter fotográfico Adriano Machado confirmou em depoimento à CPMI do 8 de janeiro que registrou em fotos a presença de guardas da Força Nacional no estacionamento do Ministério da Justiça.
enquanto os manifestantes se dirigiam ao Palácio do Planalto. A declaração foi feita na reunião após indagação do senador Eduardo Girão, que quis saber do profissional de imprensa se ele tinha identificado alguma movimentação de repressão para impedir a entrada dos depredadores no prédio. Por que isso que a gente está procurando saber? Onde estava a Força de Segurança Nacional naquele momento? Por que foi muito fácil aquela quebradeira? E o senhor sabe disso. Porque o senhor cobre há muito tempo. Foi muito fácil adentrar aqui na esplanada dos ministérios naquele fatídico dia, disse Girão. Lembrando que a sede do Ministério da Justiça fica ao lado do prédio do Palácio do Planalto. A robustez da rede básica de energia do Brasil, isto é, a capacidade de suportar contingências sem interrupção no fornecimento, caiu neste ano ao menor nível desde 2016. Indicam dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Conforme a ANS, o Sistema Interligado Nacional registrou 1.651 perturbações de janeiro a agosto, das quais 7,5% resultaram em algum corte de carga, isto é, interrupção de fornecimento. As outras interrupções, 92,5% do total, não resultaram em corte de carga. Assim, o índice de robustez da rede básica é de 92,5% no acumulado do ano. Trata-se do menor índice para os 8 primeiros meses do ano desde 2016, quando a RRB, no acumulado de janeiro a agosto, foi de 91,7%. A R-Insa Imóveis é especializada. Se você quer vender ou alugar seu imóvel, a R-Insa faz isso para você. Vende ou aluga seu imóvel com toda a garantia e segurança pelo melhor preço do mercado. Com a R-Insa Imóveis, o seu imóvel não fica parado. Peça já uma avaliação e tenha certeza que a R-Insa Imóveis é a mais qualificada. Consulte e avalie sem compromisso. R-Insa Imóveis. Tradição com garantia. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Nós aqui no Bar Mignon temos alguns pratos e sanduíches. Os sanduíches mais tradicionais são o cachorro com verde, o pernil com verde, sanduíche de marchand. E os pratos, os mais tradicionais, mais conhecidos, são o alcatra completo e o churrasco completo. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior apresentou o Programa Estadual de Proteção de Nascentes da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, com a meta de preservar 30 mil fontes de minas d'água até 2026. O anúncio aconteceu durante a apresentação do Plano Safra Paraná 2023-2024, como parte da ação. O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná lançou o desafio de fazer intervenções em 1.000 nascentes em um único dia em todo o estado. Ele vai acontecer no Dia da Árvore, portanto, no próximo dia 21 de setembro, com o objetivo de melhorar a qualidade da água usada pelas famílias rurais paranaenses e garantir abastecimento nas propriedades. Trata-se da maior iniciativa já realizada em proteção de nascentes no Paraná e também no Brasil, com a ação atendendo 3 fontes de cada município paranaense. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que pretende resolver os juros rotativos do cartão de crédito em 90 dias. Em entrevista a jornalista, Haddad disse analisar com cuidado a possibilidade do parcelamento sem juros, já que a modalidade corresponde a 70% das compras feitas no comércio. Temos que ter muito cuidado para não afetar as compras no comércio e não fazer um outro plano para resolver
o primeiro. Então, nosso foco é o rotativo. O rotativo não pode continuar como está e eu tenho um compromisso dos bancos de que essa mesa de negociações tem prazo para terminar, comentou Haddad. De acordo com o ministro, o tema será levado à Câmara dos Deputados. Atualmente, a taxa mensal de juros do cartão de crédito está em 15%, chegando a 437,3% ao ano. Até junho de 2023, portanto, não houve e não vou antecipar quanto à solução, porque, senão, o grupo de trabalho vai se eliminar. Mas o Banco Central faz parte desse grupo e estamos em interação permanente, finalizou Haddad. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez novas críticas ao porte e à posse de armas. Afirmou que pessoa que anda armada é covarde. Lula falava sobre o acirramento político e brigas entre famílias e amigos motivadas por divergências políticas. Ao concluir o raciocínio, o presidente afirmou que pessoas que querem ter arma de fogo não querem fazer o bem. E também fez uma crítica velada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Não leve a política para a mesa onde está comendo. Eu e meu irmão, o Frei Chico, tínhamos pensamento político igual, mas a gente nunca discutiu política dentro de casa quando a gente ia ver minha mãe, porque você não pode transformar o núcleo familiar, que é parte primeira de uma sociedade, em um espaço de guerra, disse o presidente Lula. Com investimento de 400 milhões de reais, o governo federal pretende atender 97% dos municípios do país por meio do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, declarou que a prioridade é auxiliar as regiões consideradas mais vulneráveis. A ideia é que nós possamos ter quase 100% da população coberta pelo SAMU. Vamos tentar chegar a 100%. Essa cobertura está estagnada desde 2017. Sem renovação das frotas, são questões que estamos trabalhando. Estamos trabalhando também junto a outros projetos que possam otimizar essa questão de urgência. De acordo com a ministra, 87% dos municípios não são atendidos pelo SAMU e representam 28 milhões de brasileiros que não são contemplados pelo serviço. O novo PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, deve investir um total de cerca de 30,5 bilhões de reais na área de saúde. Boa notícia! Uma nova terapia apresentou resultados promissores contra sintomas de TDAH, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, isso em crianças. Estimular o cérebro com uma leve corrente elétrica usando eletrodos no couro cabeludo mostrou ser muito eficaz. O estudo foi liderado por pesquisadores da Universidade de Surrey, na Inglaterra, e da Universidade Hebraica de Jerusalém. Foi publicado na revista científica Translational Psychiatry. A estimulação transcraniana de ruído aleatório apresentou melhora de até 55% nas crianças que receberam o método, quando comparadas àquelas que apenas passaram pelo tratamento placebo. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmão.